hoje eu vou compartilhar com vocês uma conversa que eu vou ter com a doutora Rita Fernandes, dermatologista, que eu estou seguindo nas redes sociais. Agora a gente tem tempo, né, para ficar nas redes sociais, estou seguindo e fiquei fã dela, já era fã do trabalho dela, fiquei mais fã dela porque ela está desenvolvendo umas iniciativas muito bacanas, ela é muito família, aí vi que ela também está fazendo uns cursos online, quer dizer, ela está super produtiva e alto astral, que é o mais importante. Então, falei para ela, eu quero conversar, quero que você compartilhe isso com os nossos telespectadores, para falar do teu trabalho, da tua vida, eu não quero nem saber, quero que ela fala, né? Então, obrigada, doutora Rita, por disponibilizar esse tempo para a gente. Eu que agradeço, é sempre ótimo estar aqui. A Cida também é super alto astral e eu adoro bater papo. Muito bem. Bom, hoje cada uma vai olhar para uma câmera, porque a gente está seguindo algumas recomendações, né, doutora? Então, eu queria primeiro falar o seguinte, você está fazendo curso online na tua área, dermatologia, mas é mais a área de estética ou de saúde? Na verdade, as duas coisas, assim, como todos os congressos praticamente foram cancelados, a gente já tinha congresso pago, já tinha viagem paga, mas tudo foi cancelado por conta da pandemia, né? Então, alguns cursos passaram a ser online. Mas em dermatologia a gente consegue fazer isso online muito bem. Já tinha alguns que a gente fazia online, né? Então, o pessoal tem feito muita live, muitos cursos mesmo online. Como agora a gente está tendo mais tempo, é uma oportunidade também de se dedicar mais a isso, né, Cida? Você está trabalhando ou você está mais em casa? Eu fiquei um tempo parada, mas assim, o meu consultório não me permite muito ficar parada, porque eu tenho muito paciente grave também. Eu não faço só estética, né? Tem muito paciente com psoríase grave, tem muito tumor de pele. Então, logo a gente voltou assim com uma agenda mais restrita, pedindo para não ir com acompanhante, sempre de máscara, muito álcool gel. Mas assim, tem operado no consultório, porque faz diferença. Se eu deixar para operar um tumor daqui 2, 3 meses, esse paciente pode não ter a cura que a gente gostaria, né? Doutora, já que a senhora está falando dessa área de saúde, antes de eu entrar, que eu te sigo nas redes sociais, existe algum sintoma, parece que existe, né, sintomas na pele de quem está com Covid? Não é obrigatório ter o sintoma de pele, mas a gente tem visto cada vez mais pacientes com lesões de pele pelo Covid, né, pelo novo coronavírus. Nos Estados Unidos e na Europa já descreveram vários casos, já publicaram. Tem algumas lesões tipo uma urticária, assim, uma vermelhidão no corpo, como a maioria dos vírus dá, né? Tem alguns casos de uma vermelhidão e um arrochamento de extremidades, dedos, de pé e de mão, que a gente chama de perna, e a gente via isso muito assim em quadro de lúpus, doenças autoimunes, e estão sendo descritos. E tem um quadro muito interessante que a gente chama de livedo reticular, que é aquela pele assim que parece de bebê, parece um mármore. E tem paciente que está apresentando só esse sintoma. Então, tem paciente que nem percebeu que a pele está assim, né? E muitas vezes a gente bate o olho e desconfia de coronavírus. Mas ainda no Brasil são poucos casos, né? A gente espera que a gente não tenha muito realmente. Mas já está sendo descrito e estão sendo publicados esses trabalhos aí pelo mundo. Bom, mais do que nunca a gente tem que estar voltado para observar nosso corpo, né? Mas a doutora Rita está na inverso, ela está aberta para a comunidade. Todo mundo que conhece a doutora Rita sabe que ela sempre está bem vestida, é uma mulher que segue a tendência, como diz, eu falei, pode ser os que eu ia entrevistar a doutora Rita, e falou assim, é a alta temporada da solidariedade. E olha, ela pega os sapatos que ela tem e está distribuindo, as roupas, queria que você explicasse isso, como que é? Você está trocando por cesta básica, como que é essa história? Como que surgiu? Na verdade, Cida, a gente sempre faz muita doação, né? A gente está sempre tentando ajudar o próximo, só que isso, logicamente, ninguém fica divulgando, mesmo porque o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber, né? Mas com essa história do coronavírus, eu achei que, assim, muitas pessoas, né, passando necessidade, perdendo emprego, autônomos que não conseguem trabalhar, aquela pessoa que faz um bico, todo mundo teve que reformular, né, a vida econômica. E eu acho que essa pandemia é a maior,
como que eu vou te explicar? A maior oportunidade que a gente vai ter na minha geração, na nossa geração, de repensar os valores. O comportamento. Assim, a gente a gente que lida muito com o público, já faz alguns anos que a gente está observando um comportamento muito estranho nas pessoas, né? Muita ostentação, a pessoa não está feliz com nada, tem um carro, quer ter outro carro, tem uma casa, quer ter outra casa. Você pergunta, tá tudo bem? Não tá tudo bem porque eu não ganhei na loteria semana passada. Então, assim, as pessoas foram perdendo um pouco os valores. E nas redes sociais elas estavam muito bem, muito felizes, só que nos consultórios médicos elas estão cada vez mais infelizes. Então, eu comecei a refletir sobre isso e observei também que eu tinha muita coisa em casa, muita coisa até que às vezes você fala assim, isso aqui eu não vou doar agora porque eu vou usar mais pra frente, vou passar para minha filha porque foi uma peça mais diferenciada. E aí eu achei que nessa hora não tinha mais isso. Né? Pode ser uma peça boa, não vai usar, não vai ficar para a filha. E aí eu resolvi desapegar. E aí trocar por alimento. Então eu coloquei no Facebook e no Instagram, muita gente gostou da ideia e eu recebi muito alimento, muita cesta básica, a gente já doou bastante e eu ainda estou com alguns para fazer doação. Então eu fui pegando peças até que muito boas que eu podia deixar para usar, mas eu falei não, eu acho que nessa hora não tem isso, não precisamos de tanta coisa para ser feliz, materialmente assim falando. Eu acho que a gente dá para ser feliz com muito menos e essa pandemia é para mostrar isso. Quem sair da pandemia sem ter aprendido alguma lição, realmente isso tudo não valeu a pena. Você sabe que quando eu vejo suas postagens, eu acredito que as pessoas vão melhorar depois da pandemia. Mas aí eu vejo outras postagens, eu desanimo. Eu falo, será que as pessoas vão melhorar? Ou será que essa pandemia fez a gente colocar para fora o que a gente tem na essência? Então, ontem eu falei exatamente isso. Depois eu arrependi porque eu falei perto da minha filha. E antes ela tinha falado assim, nossa mãe, você está ajudando tanta gente nessa pandemia. E é justamente um dos motivos que eu faço isso, né? Meus pais fizeram isso com a gente, eu acho que a gente tem que passar isso para os filhos. Eles estão sempre separando roupa para doar, eles mesmos já vão separando. Mãe, isso aqui é para doação, isso aqui é para doação. Mas aí ontem, uma hora eu falei isso no carro, eu achava que o mundo ia melhorar, mas eu tô vendo umas coisas que eu acho que o ser humano ainda não vai. Aí a minha filha respondeu assim atrás no carro, mãe, a gente não pode perder a esperança. Ai, que lindo. Então, eu falei que a gente está fazendo um detox no planeta para essa geração que vem aí, né? Porque a nossa geração e as gerações passadas, a gente destruiu tanto o planeta e essa geração tão sábia que está chegando, a gente está fazendo um detox, né? Diz que o nosso planeta está aí muito mais puro, o ar está melhor, os rios estão melhores. Então, a gente espera que isso sirva de lição aí, para ficar para eles. Bom, eu conheço seus pais, eu sei que você teve uma ótima educação, assim, está seguindo o exemplo deles e pelo menos está fazendo teus filhos seguir o teu exemplo, isso já é importante, né? Você falaria alguma coisa para quem não entrou nesse clima ainda, de que a gente pode melhorar com a diversidade? Olha, eu acho que... Ontem ainda estava lendo um texto de um escritor holandês na internet, e que ele dizia que nunca mais o mundo vai ser igual, né? Que as pandemias, elas fizeram isso, o mundo não vai ser mais igual socialmente, o mundo não vai ser mais igual economicamente, o mundo não vai ser mais igual politicamente, então que muitas coisas vão ter que ser repensadas, né? Então, quando ele diz que quando a gente sair dessa pandemia, a gente vai valorizar muito mais uma festa, um abraço, um aniversário. Ele diz que a política vai ser muito repensada, a gente vai pensar muito mais para votar, porque, olha, veja bem, a gente fala da falta de equipamentos médicos, eu tenho 20 anos de formado, faz 30 que eu vejo isso acontecer. E a gente reclamava, e a gente falava, nunca foi ouvido. Quantas vezes eles falam, agora os médicos estão tendo que decidir quem vai viver, quem vai morrer. Isso é há muitos anos já. Em cidade grande, aqui em Mococa não, mas em cidade grande a gente tem UTI com 15 leitos e a gente tem 20 pacientes que deveriam estar lá dentro, 5 estão fora. Então eu acho que isso escancarou para o mundo, né? E os valores. Então, assim, será que a gente precisa ter uma casa tão grande? A gente estava trabalhando para pagar, trabalhando para pagar, trabalhando para pagar. Será que a gente precisa de tanto, né? Será que a gente não pode trabalhar menos, ficar mais com os filhos, educar um pouco mais os filhos, né?
É lógico que a situação econômica muitas vezes não dá para isso, e também não é a quantidade de tempo, né? Eu acredito muito na qualidade do tempo. Mas eu acho que todo mundo vai ter que repensar, não cabe mais uma pessoa que não veja o mundo de uma maneira diferente, né? A gente está perdendo os jovens, e é lógico que essa pandemia é uma coisa assustadora, triste, mas eu acho que foi uma grande oportunidade para a gente. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa pandemia para rever os valores, porque não tava legal, assim. As pessoas estavam muito angustiadas, tomando muitas medicações para depressão, para ansiedade, e nas redes sociais tudo muito bem, né? Então não tava certo. Acho tão bacana. Estou adorando conversar com você. Eu queria, repensando, uma coisa que o pessoal falava, não pode tomar sol antes do só pode tomar sol até meio-dia. E agora eu estou lendo que a gente tem que tomar sol, é uma coisa que tem mais a ver com a tua área, né? Por exemplo. E tem que ser meio-dia. É verdade isso? Que eu tenho que tomar sol? Não é verdade. Sem protetor solar? Não é verdade. É? A gente sabe assim, a imunidade, é que tem muito mito nisso. A imunidade, que inclui a imunidade da pele, lógico, o sol, ele tem um efeito na nossa saúde, ele é muito benéfico, mas não é a exposição solar direta, é a radiação solar. Então, por exemplo, num país tropical igual o nosso, não tem necessidade da gente se expor ao sol exatamente. Esse caminho que a gente faz para o trabalho, mesmo de carro, o sol numa pequena porcentagem do corpo, como as mãos, por exemplo, já é suficiente. Isso seria verdade num país como Finlândia, Dinamarca, né? Esses países muito frios, que inclusive logo no nascimento as pessoas já começam a tomar vitamina D. Os bebezinhos já começam lá depois de alguns meses e tomam a vida toda e ganham do governo, inclusive. Mas no Brasil isso não é verdade. Essa história que se tomar sol na palma da mão é suficiente, é verdade isso? A gente fala assim, tem um trabalho que começou essa história toda de que a gente tomava pouco sol e a vitamina D. Isso foi um trabalho de uns 10 anos atrás que foi feito exatamente num país frio assim. E aí esse trabalho chegou no Brasil e teve muita confusão disso. Então um pesquisador brasileiro fez um trabalho em São Paulo, com as pessoas tomando sol em menos de 10% da superfície corporal. E já foi o suficiente. Então não precisa ser palma de mão, mas se você pega, por exemplo, um sol nas mãos, nos braços, esse pequeno trajeto, 5, 10 minutos de sol, rosto, se você está, por exemplo, estendendo uma roupa, você está numa cozinha ensolarada. Então, não é exposição direta, é a luz solar. Tanto que nesses países frios o índice de depressão e suicídio é muito alto, né? Porque realmente eles ficam meses sem ver a questão do sol. Muito bem. A gente fala tanto em conteúdo, né? Olha quanto conteúdo tem essa mulher. Doutora, muito obrigada. Olha, vamos segui-la. Já que a gente fica na internet, vamos ler e ouvir e assistir e compartilhar pessoas bacanas como ela, que tem o que dizer de verdade, que não fica nos fakes da vida, que não faz terrorismo com a gente, que fala coisas certeiras e verdadeiras, né, doutora? Eu queria que você falasse tem alguma frase tua que você segue, que você fala assim, é minha filosofia de vida, para poder compartilhar com a gente? Não, acho que isso não. Quando eu estava vindo para cá, uma pessoa me chamou no WhatsApp querendo me levar mais roupas boas, para a gente fazer mais. Então, eu acho que de repente, depois que passar essa fase mais crítica, a gente pode organizar um lugar e trocar essas roupas por alimento, alguma coisa desse tipo. Eu acho que dá para pensar numa coisa assim e todo mundo aproveitar e tirar um pouco de roupa do armário, né, que a gente acaba acumulando e tem muita coisa, a mulher gosta de comprar e realmente isso a gente não vai mudar 100%, mas a gente tem que ter um consumo mais consciente. Ontem eu estava lendo que uma calça jeans usa 10 mil litros de água para ser feita. Então, a gente também tem que ter um consumo mais consciente pela natureza e tudo mais. Então, de repente, a gente pode organizar uma coisa assim para arrecadar mais alimentos para essas pessoas necessitadas. Eu sei que você já era solidária. Tem mais alguma coisa na tua vida que mudou, que para melhor, que você fala, não, agora isso daqui para frente vai ser assim? Eu acho que eu vou valorizar mais o tempo com a família. Eu acho que eu vou viajar mais. Eu acho que eu vou curtir mais a família, apesar que eu já curtia, mas eu acho que me ensinou isso. E
não deixar de ir em lugares por preguiça, porque às vezes a gente tem um aniversário, ai, vou ter que ir, que preguiça. Deixa pra depois. Ai, nossa, não vou nessa festa agora não, e de repente a gente se viu sem poder fazer nada e tendo realmente que ficar em casa, que foi uma coisa que a gente nunca imaginou, eu nunca imaginei. Estudei as outras pandemias quando a gente estava na faculdade, mas eu nunca imaginei como que era de verdade. Tá bom, obrigada, doutora. Eu que agradeço. Vamos segui-la. Fala pro pessoal qual que é o teu Facebook. O meu Facebook tá Rita Fernandes, no Instagram rita.fernandes735 e aceito ideias para ajudar algumas entidades e fazer o que está ao meu alcance. E ela tem muito mais assunto, viu? Se a gente começar a conversar, ela tem um irmão que é oncologista, ela tem um trabalho maravilhoso. Então vamos segui-la, vamos compartilhar e a gente convida em breve para voltar aqui para a gente fazer campanhas solidárias juntas. O que você acha? Eu acho ótimo, estou disposta. O tempo a gente faz e a gente arruma um tempinho para ajudar o próximo. Obrigada pela oportunidade, Cida.